Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que o Eterno possa lhes conceder a misericórdia, que o Eterno possa lhes conceder a cura, a libertação, que o Eterno possa nos abençoar grandiosamente neste Shabat. Shabat Shalom a todos. Mais uma vez estamos aqui pelas redes sociais, realizando esse estudo, esse shiur do livro de Matitiahu, do livro de Mateus, e hoje nós iremos ler os 3 capítulos como de costume, que é o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15. E no decorrer da leitura nós iremos dar as explicações, nós iremos comentar alguns assuntos que às vezes muitos acham que o texto está adulterado, está em desacordo com os ensinamentos dos nossos sábios, que acham que está em desacordo com a Torá. Então, infelizmente, muitos acham e vão achando. E hoje, como sempre, todos os Shabat, graças ao Eterno, o Eterno tem nos concedido a misericórdia de estarmos aqui com saúde. Não posso falar a mesma coisa para as pessoas que foram atingidas por essa epidemia chamada coronavírus, mas que o Eterno possa conceder a cura, que o Eterno possa atender pela sua misericórdia a cura a esses que estão infectados, a esses que estão doentes, a esses que estão na cama, no leito de UTI e esperando aí o socorro tanto da parte da medicina como principalmente a do Eterno. Bem, como costume, nós iremos ler. Obrigado pelo carinho que todos que acompanham a página, que acompanham as redes sociais, as pessoas que compartilham, as pessoas que nos enviam e-mails, mensagens via WhatsApp, pessoas que nos comentários nos agradecem muito pelo estudo. Bem, a nossa vida desde quando conhecemos o judaísmo nazareno, o judaísmo autêntico de Yeshua, foi de sempre falar a verdade. Não importa se vai doer ou se vai trazer algum tipo de incômodo para os ignorantes ou para também aqueles que não respeitam as divindades, que não respeitam as autoridades que o Eterno constituiu e principalmente não respeitam a Torá. Então nós não temos nenhum medo de falar para essas pessoas a verdade. Não temos, tá? Embora não somos os donos da razão, ninguém aqui é dono da razão, ninguém aqui é dono da verdade. A verdade sabemos que ela fala por si próprio, tá? Ela fala por si próprio, ela não precisa de pessoas, mas estamos de mãos dadas com a verdade. Doa a quem doer. O óbvio, o culto racional, a fé transcendental, ela faz parte de nossas vidas. Então, jamais seremos atingidos por pessoas que não amam a verdade. Jamais. Jamais iremos ser atingidos por pessoas que não amam a verdade e que não concordam com a verdade. Infelizmente, a gente só tem que assistir de camarote as consequências que vão vir sobre muitos, tá? Muitos vão pagar bem caro e muito caro. Eu falo isso não porque desejamos, não.
Falo isso porque é a lei da semeadura e colheita. Eu planto coisas boas, eu colherei coisas boas. Se eu planto coisas más, eu colherei coisas do mal. É óbvio. Isso é a lei do universo que rege, é a lei do princípio, que é aonde quem planta, colhe. E é por isso que estamos aqui todos os Shabat e estamos realizando o serviço de Hashem, todos os Shabat na comunidade, e a comunidade tem se estruturado nesse requisito de amar a verdade e seguir a verdade. Não importa se fulano, se Beltrano não gostou, não importa se eu ofendi alguém com a verdade. Primeiro, se as pessoas se ofendem com a verdade, é porque não a amam e nunca vão amar o Eterno. Nunca vão amar o Eterno, porque o Eterno é a verdade. Ele é o dono da verdade, né? Então, é isso, tá bom? E vamos dar continuidade ao nosso shiur. Diz o seguinte, capítulo 3, estou usando a tradução David Stem, né? A Bíblia Judaica Completa. Diz o seguinte, naquele tempo, naquele mesmo dia, quer dizer, Yeshua saiu de casa e se sentou junto ao lago. Mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele que, por isso, ele entrou em barco e assentou-se, ao passo que a multidão estava em pé junto à margem. Ele lhes disse muitas coisas em parábolas, tá? Uma outra coisa, quando Yeshua cita parábolas, tá? Ele está usando um termo figurativo. Isso não quer dizer que aquilo não seja verdade. Yeshua não está inventando coisas, tá? Tem muitas pessoas que confundem, acham que é uma historinha. Não existe historinha, tá? O que Yeshua falou, eu tenho o costume de dizer que uma vírgula ou uma letra que ele falou representa o universo. Então, jamais Yeshua estaria inventando alguma coisa. Ele usa o termo figurativo para dar exemplos, para trazer algumas características à tona. E ele diz: um fazendeiro foi semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e, pelo fato de suas raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos, ouça. Tá? Esse sentido de quem tem ouvidos, ouça, isso significa que nós temos o ouvido, ok? Mas na realidade nós escutamos com o cérebro, ok? Nós temos os ouvidos que são receptores, que ouvem, mas escutamos com o cérebro, ok? É o processo do que se é adquirido através de áudio. Então, todas as vezes que eu
dou um ensinamento, que Yeshua dá o ensinamento, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, não é qualquer um que vai entender e compreender o que Yeshua está dizendo. Por quê? Existem muitas pessoas que ouvem aquilo que elas querem, tá? E é por isso que nós extraímos a palavra que diz: mesmo que a verdade esteja clara à sua frente, elas ouvirão aquilo que elas querem, tá? Mesmo que o óbvio, né, está ali, e elas ouvirão o que elas querem. Então, conclui-se de que eu só vou ouvir, eu só vou entender ou compreender algo se eu quiser e se esforçar para aquilo, ok? Eu só vou fazer isso se eu me esforçar para aquilo. Se eu não me esforçar para ouvir a palavra do Eterno, se eu não me dedicar a entender, de maneira nenhuma eu vou compreender e entender nada. É assim para os assuntos, estudos de escola, faculdade, para assuntos, né, simples do cotidiano, é assim, imagina com as coisas do Eterno. E aí ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os Talmidim, que é os discípulos, se aproximaram e perguntaram a Yeshua: por que você fala ao povo em parábolas? Ele respondeu: porque foi dado a vocês conhecer os segredos do reino dos céus, mas isso não lhes foi dado. Pois quem possui algo que tiver, lhe será tirado. Esta é a razão de eu lhe falar em parábolas. Eles olham sem ver e escutam sem ouvir ou entender. Isto é, nele se cumpre a profecia de Eshaiahu, de Isaías, que diz: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão, ainda que vejam, jamais perceberão. Por quê? Por que as pessoas veem e não percebem? Por que as pessoas ouvem e não entendem? Porque o Eterno as cegou. O Eterno cegou algumas pessoas. Algumas pessoas, não são poucas, são milhares e milhares de milhões de pessoas. O Eterno cega essas pessoas por quê? Porque o seu coração é má. A sua intenção é diabólica. Mesmo que essas pessoas estejam num convívio do judaísmo, mesmo que essas pessoas estejam num convívio de comunidade judaica ou qualquer tipo de religião que se preza a verdade, que vive a verdade das Escrituras, mesmo que essa pessoa esteja convivendo com pessoas, o Eterno conhece o coração dessa pessoa. Então, o Eterno, sabendo que aquela pessoa ela é má, ela tem intenção de destruir, de separar, de desunir, então o que o Eterno faz? Ele cega aquela pessoa, para que elas sempre vão ouvir, mas não entender. Elas vão ver, mas não perceberão. É o que está escrito em Eshaiahu, capítulo 1, 17. E ainda ele continua: porque o coração deste povo tornou-se insensível. Com seus ouvidos quase não ouvem, e seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e façam techuvá, para que eu os cure. Parece que o dito aqui é como se o Eterno não quisesse que as pessoas se voltassem, mas não é. O Eterno é porque nós não conhecemos as intenções do coração das pessoas. Nós, seres humanos,
como pessoas, não entendemos e conhecemos a intenção do coração das pessoas. Você pode ver que no convívio onde você vive, familiar, trabalho, escola e etc., você sempre vai ver pessoas com as caras dóceis, ou digamos assim, com pessoas bacanas, pessoas humildes, simples, com a fisionomia de humildes e simples. Mas no final de alguma situação, aquela pessoa ela vai mostrar as unhas. Por quê? Porque geralmente eu não estou falando de defeitos e de erros, estou falando de caráter, pessoal. Entendam bem, caráter não se muda. Defeitos, eu posso ser o pior pecador da face da terra. Eu posso cometer pecados, eu posso errar, eu posso fazer isso e aquilo. É como Davi. Davi não fez coisas erradas, motivados pela sua carne, mas ele não tinha um mau caráter. Tá? Ele não tinha um mau caráter. A compulsão da sua vontade carnal falou mais alto e ele se deixou ser assim, tá? Mas isso não quer dizer que ele era um mau caráter, que ele era um vagabundo, um pilantra, um sem vergonha, tá? Isso não quer dizer nada disso. Então, existem pessoas que cometeram erros, mas o caráter dela é é mau, tá? Por quê? Porque ela desune, ela não quer ver a felicidade de ninguém, ela tem inveja, ela tem raiva, ela tem ira, ela acumula isso dentro dela, tá? Então é muito diferente. Então o Eterno, conhecendo essas pessoas, ele não permite que elas vejam as coisas, porque elas vão colocar em descrédito, elas vão lançar os ensinamentos, caso o Eterno dê acesso a elas vão lançar os ensinamentos na lama, elas vão jogar as pérolas de Yeshua na lama, e essas pessoas vão dar pérola aos porcos, essas pessoas vão dar o que é santo aos cães. Então o Eterno permite com que essas pessoas não façam techuvá, ok? Tá bom? Porque não que o Eterno é ruim, não que o Eterno ele não quer que as pessoas se voltem. Pelo contrário, ele quer que as pessoas se voltem, mas isso tem que partir do interior do indivíduo. Essa ação de fazer techuvá verdadeiramente tem que vir do interior de cada indivíduo. Não adianta eu me simpatizar com a verdade. Não adianta eu me simpatizar-se com a verdade. Se eu não mudar, não vai adiantar de nada. Mas vocês são abençoados, são seus olhos, porque veem, e seus ouvidos porque ouvem. Sim, de fato eu lhes digo que muitos profetas e tzadikim justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Veja que é uma situação que ele usou um termo figurativo, né? Baseando-se num conto, mas que não deixa de ser verdade, ok? Ele diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, assemelha-se à semente que cai à beira do caminho, né? Porque ela caiu à beira do caminho, então vêm os pássaros e comem. Essa pessoa que aceita a mensagem, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, assemelha-se à semente que cai à beira do caminho. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Então, às vezes, nós, na comunidade, estamos falando da palavra do Eterno. Estamos explicando da palavra do Eterno. Então, muitas pessoas não entendem. E aí vem o maligno e arrebata a palavra do coração daquela pessoa. E é por isso que ela nunca muda. Entendeu? Esse é o motivo de muitas pessoas estarem em comunidades do judaísmo, A, B, C, D, o que quer que seja, e não muda. Ela está ali para ocupar a cadeira dela. Ela está ali para
porque ela é simpatizante do judaísmo e ela tem algum interesse por trás, mas que ela quer realmente mudar de vida e entrar num processo de techuvá, de retorno às veredas antigas, isso nem sequer passa pela cabeça dessas pessoas. Então, essas pessoas, na sua maioria das vezes, são pessoas que são apenas interesseiras. E também tem o intuito de disseminar o mal no meio da comunidade. Pessoas assim não irão muito longe, tá? Tá? Ok? Muitas das vezes nós vemos pessoas passando por várias situações desagradáveis, de epidemias, morrendo, nas últimas nos hospitais, pessoas amputadas, pessoas com problemas seríssimos, mas uma coisa a gente não sabe, pessoal, o que elas fizeram no passado, tá? Não romantize o que não é romantizado. O Eterno nunca romantizou a sua palavra. Ai de você se romantizar a palavra do Eterno. O que é romantizar a palavra do Eterno? É você ver que o Eterno fala X e você diz não é Y. O Eterno está falando X que não é para fazer e você diz não é para fazer. Entendeu? Esse é um pecado gravíssimo. Não acrescentem e nem diminua nada. Ok? Não acrescentem na palavra e nem diminua nada. Ok? Esse é o problema. Tá? E aí, continuando. O maligno vem e arranca o que foi semeado. A semente plantada em terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria, mas não possui raiz em si mesma. Portanto, permanece pouco tempo. Tão logo surge algum problema ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente abandona. É aquelas pessoas instáveis, que às vezes está até numa comunidade. Quando chega uma situação como nós estamos enfrentando, de preocupação, né, de perseguição, de epidemia, ela logo imediatamente abandona. É a pessoa que cresce, semelhante à pessoa que cresce como a semente em terreno rochoso. Ela não tem raiz. Qualquer coisa abala ela, tá? Então veja que para você ter uma fé, uma emuná sustentável, você tem que passar por esses requisitos. Não adianta ser apenas um simpatizante da palavra do Eterno. Isso não vai te adiantar de nada, pessoal. E aí ele continuando. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é quem ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e a entende. Não é só ouvir, você tem que entender com o cérebro. Essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Veja só, a pessoa que dá fruto, ela ouve e entende. Ela tem um entendimento esmiuçado. É diferente das pessoas que ouvem e não entendem. Então, apenas ouvir é como se eu ouvisse um fogos de artifício. Eu sou apenas ouvir, tá? É diferente. Yeshua lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam,
seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vêm as ervas daninhas? Ele respondeu: o inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que os arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas e as arranquem ou amarrem feixes para serem queimadas. Depois juntem o trigo e o guardem no meu celeiro. Uma outra coisa interessante é que o mal ele tem que estar junto. Se você quer pessoas perfeitas no seu meio, você é um hipócrita. O mal, ele é o tempero para que você se eleve. Aprenda isso. O mal é o tempero para que você se eleve. O problema está em cultivar o mal, ok? Mas o mal, ele tem que estar na minha vida, na sua vida, para temperar, para que eu me eleve ao eterno. Não que eu faça o mal, não estou dizendo que é para fazer o mal. O mal que vem de fora, ele serve para temperar nossas vidas, para nos elevarmos diante do eterno. Se não houvesse maldade ou mal com o povo de Israel não teria se elevado. E eles se elevaram. O problema é quem cultiva o mal. Tá? O mal ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. O mal é algo externo. É algo visível, aparentemente, digamos assim. Porém, o realizar a vontade do mal é diferente. Quando eu realizo a vontade do mal, eu faço o que o mal deseja, tá? Agora, quando eu vejo que o mal existe e ele vem para a minha vida e eu resisto a ele, eu estou me elevando. Ok? Continuando. Yeshua lhe contou uma outra parábola. É isso mesmo. E Yeshua lhe contou outra parábola. O reino do céu é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Ele é o menor de todas as sementes, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos ramos. E contou-lhes uma outra parábola. O reino do céu é como um fermento de uma mulher. Um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantia de farinha e esperou até toda a massa ficar fermentada. E Yeshua falou todas essas coisas à multidão em parábolas. De fato, ele não lhes falava nada sem usar alguma parábola. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta. Eshaiahu, capítulo 6, versículo 9 e 10. Abrirei minha boca. Desculpa, não é Eshaiahu, é Terrilim. Salmos 78, 2. Abrirei minha boca em parábolas, direi o que estava oculto desde a criação do universo. Então ele deixou a multidão e ele foi para casa. Veja que ele tinha uma casa, ok? Ele tinha uma casa, ele tinha que viver nas redondezas. Seus talmidim, que é os discípulos, se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola das ervas daninhas no campo. Ele respondeu: o filho do homem é quem semeou uma boa semente. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que a semeia é o adversário. A colheita é o fim desta era.
e os encarregados da colheita são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quando eu falo que os anjos vão pegar as pessoas, tirar de suas casas e levar, as pessoas não acreditam. Continuando, o reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o entrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. O reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a margem, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Vocês entenderão todas essas coisas? Sim, eles responderam. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da Torá que se tornou talmide por causa do reino do céu é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Yeshua terminou de contar estas parábolas, saiu dali e foi para a sua cidade natal. Ali ele ensinou o povo na sinagoga, de tal maneira, de tal forma que todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é ele o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Miriam? E não são seus irmãos Jacó, Yosef, Shimon e Yehudá? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E se sentiram ofendidos por causa dele. Mas Yeshua lhes disse: só na própria terra e em sua casa o profeta não tem honra. E ele realizou poucos milagres ali por causa da falta de confiança deles. Por algum tempo, Herodes, o governador, regional, ouviu sobre a fama de Yeshua e disse a quem o servia: este deve ser Yohanan o emissor. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido Yohanan, acorrentando e o lançou na prisão por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão. Pelo fato de Yohanan ter dito a Herodes: é uma violação da Torá tê-la por esposa. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, aos olhos de quem Yohanan era um profeta. Tá vendo? Yohanan falou a verdade, né? Yohanan falou que é porque ela era mulher de Filipe, seu irmão, e ele ainda estava vivo, ok? E ele tomou essa mulher como esposa. Herodes, né? Até o que eu sei, através dos livros históricos, ele era um gentil, mas ele era rei de Judá, ele era rei de Jerusalém, ele governava, tanto é que também é dado como governador. Herodes queria matá-lo, né? Entretanto, na celebração do aniversário de Herodes,
A filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dei-me sobre um prato a cabeça de Orhanão e Messor. O rei ficou profundamente transtornado, mas por causa do juramento efetuou diante dos convidados para o jantar. Ordenou que o desejo dela fosse realizado e mandou decapitar Yohanan na prisão. A cabeça foi levada em um prato à jovem e ela o entregou à sua mãe. Veja só, Yeshua já tinha falado que Yohanan, dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele no reino. Então Yohanan, ele não estava preocupado com a matéria. Todas as pessoas que servem ao Eterno não estão preocupadas com a matéria, com o corpo, porque o corpo ele se decompõe, ele vai ao pó, ele vai morrer. Mas não podemos temer aqueles que matam o corpo, mas temer aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma no Guerrinom. E continua. Os Talmidim de Yeshua vieram, de Yohanan, que é João, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar o acontecido a Yeshua. Ao ouvir sobre isso, Yeshua se retirou de barco para ficar sozinho no deserto. Mas multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Yeshua saiu do barco e viu uma multidão muito grande, teve compaixão e curou as pessoas, entre eles que estavam doentes. Ao cair da tarde, os talmidim se aproximaram dele e disseram: Este é um lugar afastado e já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir comprar comida nos povoados. Mas Yeshua lhe respondeu: Eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. Tudo o que temos conosco, eles disseram, são 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Tragam-no aqui para mim. Depois de instruir a multidão para se sentar na grama, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para cima, em direção ao céu, disse um abrahá. A seguir partiu os pães e os deu aos talmidim. E estes, a multidão, todos comeram, tanto quanto quiseram, e eles recolheram 12 cestos cheios de sobras. Cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Logo em seguida, Yeshua insistiu com os talmidim para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ter despedido a multidão, subiu desacompanhado a um monte para orar. Após ter anoiteceu e ele estava ali sozinho. Mas por volta desta hora, o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, né? E por volta do 4 da madrugada, Yeshua se dirigiu a eles, andando sobre o lago. Quando os talmidim o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram, e gritaram de medo. Mas Yeshua lhe disse imediatamente: Coragem, sou eu. Parem de sentir medo. Então Quefa o chamou, dizendo: Senhor, se for você mesmo, diga-me para eu o encontrar com as águas. Venha, ele disse. Então Quefa saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Yeshua.
Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e assim que começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Yeshua estendeu a mão imediatamente, segurou e lhe disse, com pouca confiança, porque você duvidou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo: Você realmente é o filho de Elohim. Depois de terem feito a travessia, aportaram em Ginosar. Quando as pessoas daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram todos os doentes, suplicando-lhe que os doentes apenas pudessem tocar no tzitzit do seu manto. E todos os que tocaram nela foram curados. Então, alguns perushim e mestres da Torá em Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram: por que seus talmidim transgridem a tradição dos anciões? Eles não realizam a Netilat Yadayim antes de comer? Eles responderam: é porque vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque o Eterno disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra do Eterno. Hipócritas! E Yeshayahu estava certo ao profetizar sobre vocês. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorar é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Onde está escrito isso? Yeshayahu capítulo 29, versículo 13. Veja que Yeshua falava tantas coisas condenando certas práticas. Isso é um sistema legalista. É um sistema onde eu acrescento, né? Ele, dizendo que iam fazer para o eterno e deixando a mãe de lado e o pai. Olha que coisa. E uma outra coisa que eu vou falar aqui. A Netilat Yadayim, que é Netilat Yadayim, que é a lavagem cerimonial das mãos, né? Na maioria das vezes, em muitas sinagogas tradicionais do judaísmo ortodoxo, logo na entrada existe água pura para você lavar as mãos, tá? Esse rito, ele continua desde a época do templo, tá? E o judeu, ele não só lava a mão, como ele também lava-se o corpo, também no mikvah, né? As mulheres se lavam, existe um mikvah. Então há uma higiene muito rigorosa no judaísmo. Eu estava até comentando com a minha esposa e disse: veja, o judaísmo não tem problema de contaminação. O judaísmo, eles não tem problemas em caso de sofrer alguma contaminação por causa de impureza. Eles não têm esse problema. Então esse vírus, que esqueci até o nome desse negócio aí, esse vírus que está aí, coronavírus, que está aí pegando as pessoas, para o judaísmo, se for por questões higiênicas, nunca vai pegar no judeu, porque o judeu é higiênico. Ele é uma pessoa que mantém uma tradição higiênica desde a época de Moshe, tá? Desde a época de Moshe. Só que aqui a situação não é higiênica, não é. A situação aqui em que os fariseus questionaram porque os talmidim não lavam as mãos é uma tradição. É uma tradição que para eles, se eu recusasse fazer, eu estaria ofendendo o Eterno. Está errado. Eu estaria ofendendo a tradição deles e não o Eterno. E é por isso que nós, aqui da comunidade, falamos até onde uma tradição vai.
né? Até onde uma tradição vai? Será se ela vai servir apenas para um determinado propósito ou vai se acrescentar as coisas do eterno para que eu cative pessoas e escravize pessoas para a minha religião? Hã? É aí onde mora o problema. Então, ser higiênico não tem problema nenhum. Nós estamos vendo aí hoje, né, com essa epidemia do coronavírus, pessoas higienizando a mão com álcool em gel, lavando as mãos, com medo de pegar esse vírus, aquela coisa toda. Mas os judeus não têm problema com isso, que eles fazem desde a época de Moshe. Aí, continuando no versículo 10 do capítulo 15, diz o seguinte: Então ele chamou a multidão para junto de si e disse: Ouçam e entenda isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca. Uma outra coisa aqui que nós devemos entender, pessoal, é que Yeshua não está dizendo para você comer de tudo, tá? Tem muita gente aí que associa esse versículo para dizer: então ele liberou geral, então eu vou comer carne de porco, um toicinho, uma pururuca. Não, caranguejo, camarão, não é isso, tá? Yeshua, ele disse: o que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que torna a pessoa impura, tá? Por isso que bem-aventurado é o que freia a sua língua, né? E aí ele continua: os talmidim se aproximaram dele e disseram: Você sabe que os parushim ficaram ofendidos pelo que você disse? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. O que Yeshua disse? Deixa-os. Tem que deixar, gente. Eles são guias cegos. Toda planta ou toda árvore que o Eterno não plantou vai ser arrancada. Não adianta. Se o Eterno não plantou, vai ser arrancada. São guias cegos. Ele vai conduzir um outro cego. E um cego vai conduzir o outro. E o outro vai conduzir o outro. E outro vai, e outro vai, e outro vai, e outro vai, e outro vai. Até virar uma multidão de cegos. Por isso que a Torá diz: não siga a multidão. Kefa lhe disse: explica-nos a parábola. Então ele exclamou: será que vocês não entenderam nem agora? Não percebem que tudo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina. Mas o que sai da boca procede do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois o coração procede maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem realizar Netilá em Adai não torna ninguém impuro. Tá vendo? Simples, o óbvio. Tá? O que torna a pessoa impura é o que vem do coração, é os maus desígnios, ok? Yeshua saiu daquele lugar e se retirou para a região de Tsor e Tsidom. Uma mulher de Canaã, e Canaã era inimiga do povo de Israel, né? Os quenanitas, que morava ali, veio a ele gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Minha filha é mantida sob o poder de Shedim, demônios, e está sofrendo muito. Mas Yeshua não lhe disse nenhuma palavra. Então seus talmidim se aproximaram dele e pediram: mande embora, porque ela está nos seguindo e seus gritos são insuportáveis. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas
da casa de Israel. E Yeshua foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher estava suplicando pela sua filha, que estava com demônios. Então nós vemos aqui que os demônios não escolhem título. Eles não escolhem quem, vou entrar nesse ou só naquele ou só nesse. Não, eles se manifestavam e entravam na vida de judeus, de israelitas e também de gentios. Tá? Canaã é gentio, é inimigo do povo de Israel. Os cananitas, tá? Procedentes do filho de Noa, Ram. Ok? A qual a geração de Ram foi amaldiçoada, que é os Kenanitas. E aí ele diz, continuando. Aí, veja só, ela implorou, ela gritava, ela suplicava, e os talmidim até disseram: Senhor, manda ele embora. Ela está perturbando já. Veja o simples fato, pessoal, dessa mulher chegar e disser: olha, minha filha, tal, isso não queria dizer nada. Agora, se humilhar, se dedicar, buscar, implorar é outra coisa. Olha o que ela fez. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, caiu aos seus pés e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães de estimação. Disse ela: isso é verdade, Senhor. Mas até os cães comem as sobras que caem da mesa dos donos. Então Yeshua lhe respondeu: a senhora é uma mulher que possui muita confiança. Que seu desejo seja atendido. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Então veja, Yeshua, apesar dele ter vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não deixou de operar um milagre na vida da filha desta mulher cananita. Ok? Por quê? Porque ela humilhou-se, implorou e pediu, implorando a ele que ele fizesse isso. Então Yeshua, ele vai realizar vários milagres como hoje ele realiza em meio a muitos gentios. É natural acontecer milagres em gentios, porque Yeshua se compadece. Tá? Yeshua saiu dali e foi para a beira do lago Kineret. Ele subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão se dirigiu a ele, dizendo: mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. Eles os colocaram em seus pés e Yeshua os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E disseram uma brahara a Deus Elohim, a Deus de Israel. Yeshua chamou seus talmidim e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque eles estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desmaiar a caminho de casa. Os talmidim disseram: onde poderiam encontrar neste lugar remoto pães suficientes para alimentar esta multidão? Yeshua lhe perguntou: quantos pães vocês têm? Ele respondeu: 7 e alguns peixes. Depois de dizer à multidão que se assentasse no chão, ele pegou os 7 pães e os peixes, disse a uma brahá, partiu os pães e os entregou aos talmidins, que os deram à multidão. Todos comeram até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de sobra.
Cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Depois de ter despedido a multidão, ele entrou no barco e foi para a região de Magadã. É um outro milagre, ok? É um outro milagre que Yeshua fez. Agora, é muito interessante nós notarmos aqui a eficácia e a transparência que Yeshua deixou, né? É muito importante nós notarmos aqui. Mas infelizmente, o fascínio do mundo tem deixado muitas pessoas cegas. As pessoas não entendem o que o Eterno está fazendo, né? As pessoas não entendem o quanto o Eterno está fazendo para as pessoas se voltarem para Ele. As pessoas não entendem, mas as pessoas estão indo de mal a pior, né? Se deixando seduzir pelo mal, né? Eu vou ler aqui algo interessante. Interessante aqui que está no livro de Isaías, diz o seguinte: guarde isso com você, tá? Isaías, que foi citado por Yeshua várias ocasiões. Isaías capítulo 25, versículo 7. Lembre-se que eu estou usando a Bíblia judaica de David Stern. Diz o seguinte: nessa montanha ele destruirá o véu que cobre a face de todos os povos, o véu que está sobre todas as nações. Então, nessa montanha ele vai tirar o véu, ou seja, nessa montanha ele vai tirar algo que já está, algo que existe. Que véu é esse que está sobre nações? Nações significa gentios. Então há um véu sobre os gentios. Há um véu sobre os gentios. Então muitas pessoas não conhecerão e não entenderão a palavra do Eterno, porque esse véu está sobre essas pessoas. Muitas pessoas não entenderão o óbvio, o racional, o culto racional, a fé transcendental. Por quê? Porque este véu está sobre elas. Quem vai retirar este véu? O Eterno. Então, conclui-se e você vê por aí afora muitas pessoas cegas por este véu. Elas não conseguem. Assim como os Yehudim, os judeus, estão cegos para verem Yeshua. Eles estão cegos para não verem Yeshua. Para que o tempo dos Goim, que é dos gentios, se completem. Por causa da cegueira do nosso povo é que nós fomos enxertados na oliveira. Se não fosse por causa da cegueira do nosso povo, nós jamais seríamos enxertados. Ok? E é por isso que existe muitos gentios cegos com esse véu, para que eles não se voltem para o Eterno. Por quê? Porque muitos gentios são maus. Você pode tirar por aqueles que nasceram no berço católico, comeu hórtia católica a vida inteira, foi ensinado as rezas Ave Maria, foi ensinado para ele a reza do anjo da guarda, do creu em Deus Pai, do Deus Pai, rezava terço, usava figa,
vivia na macumba, vivia no espiritismo, na feitiçaria, na idolatria, e hoje que é curioso, ou um curioso do judaísmo, curioso, é um curioso do judaísmo, eles não conseguem ver o óbvio. E aí eles mudaram as suas características e passaram a viver como judeus. E hoje se declaram judeus e não são, porque estão cegos. Agora vocês entendem. Porque muitos que estão saindo de uma origem pagã, né? Porque agora tudo é judaísmo, é a moda judaica. Eu me assemelho a um judeu. Se você vê hoje um judeu, você hoje tem que olhar assim: será se ele é gentil ou é judeu? Você só vai saber se ele abrir a boca. Se ele abrir a boca, você vai saber que ele é judeu ou não, tá? Por quê? Porque existem muitos cristãos ou ex-cristãos que estão se caracterizando-se exteriormente de judeus. Porque estão cegos, gente. Viu Yeshua falando que as pessoas têm que ficar cegas? As pessoas têm, que o coração delas é perverso. Não existe techuvá. Elas estão ali achando, é um entreentendimento. Essa é a realidade. É o entreentendimento da coisa que está fazendo elas gostarem disso. É como Nimrod. Nimrod, ele é o pai da Babilônia. Ele era uma pessoa que falava bem, que cativava as pessoas. Olha o que o camarada fez. Ele falou: vamos construir uma torre. Por quê? Porque se vir de novo o dilúvio, nós vamos se salvar, gente. Vamos construir. Aí ele reuniu muita gente, mas muita gente mesmo, muita gente. Ele era um eloquente, cativante, cativava pessoas, tanto no carisma, como no amor, simpático, amigo, afável. O camarada tinha uma eloquência muito grande, mas era um cara perverso. Era um perverso. Era um perverso. E o que aconteceu? Que aconteceu? Eles construíram a Torre de Babel. E o Eterno fez confusão no meio deles. Olha só. Então, pessoal, vamos ouvir os nossos profetas. Vamos ouvir os nossos Nevim, os nossos profetas da palavra do Eterno, da Bíblia, das Escrituras, né? Parem de ficar achando, parem de ficar tendo curiosidade com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Não seja curioso, se volte para o Eterno. Em tamanha epidemia que nós estamos vivendo hoje, é momento de nos voltarmos para o Eterno. É isso, de falar com Ele, de ter um relacionamento com Ele. É de ter um relacionamento com Ele, né? E é isso, pessoal. No próximo sábado, no próximo Shabat, nós iremos dar continuidade ao livro de Matitial, de Mateus, que é bastante interessante. Depois do livro de Mateus, nós vamos... eu estava pensando em falar sobre o livro de Marcos e Lucas, mas nós vamos nos mais profundo, que é Yohanan, João, não o Hermesu, aquele a quem foi revelado o livro de Apocalipse. Tá? Então nós vamos, depois que acabar o livro de Matitial, nós vamos passar para ele, tá? Porque há revelações surpreendentes ali, ok? Que o Eterno abençoe você,
Que o Eterno te dê a cura, o milagre e que a manifestação dele possa estar na vida de vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe aí grandiosamente, em nome de Yeshua Mashiach.